Olá pessoal, tudo bem? Especialmente meus alunos do Colégio Estadual Minas Gerais. Pessoal, a gente está voltando aqui hoje, né, para continuar a nossa aula de associação de resistores. Depois a gente vai falar de curto-circuito, aparelho de medição elétrica. A gente tem que dar uma corrida agora, que a gente vai entrar em campo magnético. Tá legal, pessoal? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer agora a questão 10. A gente tinha parado na questão número 9. Vamos dar continuidade agora, vamos resolver a questão número 10. Bom, na questão número 10, ele diz o seguinte: na associação, aqui ó, a gente tem dois resistores em paralelo, um resistor R1 em paralelo com o resistor 3 ohm, dois resistores em paralelo, legal? Ele diz que a diferença de potencial estabelecida na associação é 12 volts. 12 volts. O desenho mostra para a gente que está entrando uma corrente, aqui ó, uma corrente de intensidade I. Ao chegar aqui no nó da associação, a corrente se divide, ó, uma corrente de 6 amperes, né? Se desloca para o resistor R, se divide para o resistor R, e para o resistor de 3 ohm, vem uma corrente 2. Bom, os dois elementos estão em paralelo, ou seja, o resistor R está em paralelo com o resistor de 3 ohm. Né? Primeiro de tudo, pessoal, como os elementos do circuito estão em paralelo, o que a gente teria que lembrar na hora da prova? Em paralelo, temos que os dois elementos estão submetidos à mesma DDP, ou seja, a DDP no resistor R1, a diferença de potencial no resistor R1, é igual à diferença de potencial no resistor de 3 ohm. Legal? Então, é muito fácil resolver esse problema. Para achar o valor de R1 e achar o valor de 1, é só aplicar a primeira lei de Ohm em cada um dos elementos. Então, por exemplo, no resistor R1, aplicando a primeira lei de Ohm, DDP igual a R vezes I. A diferença de potência é 12 volts. 12. A resistência do elemento, R1. Corrente, 6 amperes. Bom, 12 dividido por 6, 2 ohm. Pronto, achei R1. Agora, pessoal, vamos calcular o valor da corrente que flui pelo resistor de 3 ohm. Aplicando a primeira lei de Ohm nesse resistor, mesmo esquema, DDP é igual a R vezes I, nada demais. DDP, 12 volts. Resistência, 3 ohm. Corrente, I2. Bacana lá. Então, a corrente no resistor R2, 12 dividido por 3, 4 amperes. Viu que esse é um exemplo bem básico, nada demais, tá legal? Basta a gente lembrar da nossa aula conceitual que quando os elementos do circuito estão em paralelo, a DDP é a mesma em cada um dos elementos, aplicando a lei de Ohm em cada um dos elementos, quem vê ri, né? DDP igual a R. Eu acho a corrente, acho a resistência elétrica, nada demais, tá legal? Bom, vamos analisar agora a questão número 11. Outra questão bem básica. Eu tenho 3 resistores em paralelo. Um de 2 ohm, um de 4 ohm, um de 5 ohm. Então, vamos lá. Eu tenho 3 elementos em paralelo. 2 ohm em paralelo com 4 ohm, em paralelo com 5 ohm. Né? Alguém vai perguntar, pô, Gepeto, como é que eu sei que os elementos estão em paralelo? Pessoal, porque a corrente, quando chega nesse ponto do circuito, ela se divide. A corrente total divide-se na associação em paralelo. Legal? Vamos supor que a corrente que passa por R1 é I1, que passa por R2, I2, que passa por R3, é I3. A corrente total divide-se, né, na associação. Então, os elementos estão em paralelo. Bom, se os elementos estão em paralelo, a DDP no resistor 1, os terminais do resistor 1, é igual a DDP
dos terminais do resistor 2, que é igual a DDP dos terminais do resistor 3. Os três estão em paralelo. Beleza? E a diferença de potencial, né? A DDP da associação é 100 volts. Então, aplicando a primeira lei de Ohm em cada resistor, a gente acha a corrente total. Aplicando a lei de Ohm no resistor 1, aí você vai falar, mas por que você está aplicando a lei de Ohm? Pessoal, porque eu tenho a resistência, eu tenho a DDP, tenho a resistência, eu acho a corrente. DDP, 100 volts. Resistência, 2 ohm. Corrente 1. Olha lá, 100 dividido por 2. 50 amperes. Né? No resistor 2, DDP 100, resistência 4, corrente e 2. Aqui eu tiro aqui 2, 100 dividido por 4, 25 amperes. No resistor 3, vamos lá, no resistor 3 eu teria DDP 100, resistência 5, corrente e 3. Pronto, olha lá, pessoal. 100 dividido por 5, corrente é 20 amperes. Legal? Pronto. Aí ele pede a corrente total que entrou no circuito. Pessoal, a corrente total que entra no circuito, na associação em paralelo, a corrente total divide-se. Né? Ou seja, a corrente total, uma delas flui pelo resistor 1, outra parte da corrente flui para o resistor 2 e a outra parte da corrente pelo resistor 3. Né? Ou seja, a corrente total que a bateria lança no circuito, ela divide-se, né? Que é I1 mais I2 mais I3 pela lei dos nós. Então, a corrente total no circuito, 50 mais 25, 75, mais 20, 95 amperes. Né? Pronto, pessoal, nada demais. Tá legal? A corrente em cada um dos elementos, ó, que ele pede, ó, a intensidade da corrente em cada resistor, a gente já calculou. 50 amperes, 25 amperes e 20 amperes. Essa é a corrente em cada um dos elementos. Tá legal, pessoal? Nada demais. Né? Outro exemplo bem básico para a gente treinar. A princípio, a gente vai fazendo as questões básicas, tá bom, pessoal? Bom, olha essa questão que caiu lá no concurso de sargento de aeronáutica. Bem básico também, bem básico. Olha o que ele diz. No circuito da figura, supondo que a fonte de alimentação fornece uma DDP constante, diferente de zero, ou seja, essa bateria ideal, né, ela fornece uma DDP constante. Pergunta, qual resistor que dissipará a maior potência elétrica? Tá vendo? Qual resistor que dissipará a maior potência? Pessoal, 3 elementos diferentes em paralelo. Né? 3 elementos diferentes em paralelo. Olha lá. Todo mundo em paralelo. De novo, pessoal, de novo. Como os elementos do circuito estão em paralelo, conectados a uma bateria ideal, se os elementos estão em paralelo, a DDP nesse elemento, no resistor R1 é V, no resistor R2 é V, no resistor R3 também é V. E no resistor R4, a diferença de potencial também é V. Ah, ele quer saber qual dos elementos dissipa a maior potência. Então vamos lá, pessoal. Eu posso calcular a potência dissipada num resistor, potência R ao quadrado, ou V quadrado sobre R. Como é que eu calculo a potência dissipada no resistor? Ou V vezes I. Legal? Legal. Outro cuidado que você tem que ter na hora da prova. Cuidado, pessoal. O resistor R1, a resistência desse elemento, 10 ohm. A resistência do resistor R2, 100 ohm. Agora, cuidado com o R3. Pessoal, R3 é 1 kΩ. 1 kΩ. Pessoal, o prefixo quilo, 1000 vezes maior. Quilôohm é 10 a 3
10 a 3 ohm. Tá legal? Ó, o resistor R4, quilo é 1000 ohm. R4 é 10 kΩ, né? Pessoal, 10 kΩ, lembrando que o prefixo quilo é 1000. 10 kΩ é 10.000 ohm, né? 10 elevado à quarta, tá legal? 10.000 ohm. Bom, nessa situação, quando os elementos estão em paralelo, aí o cara vai perguntar, qual dessas relações seria viável utilizar para resolver o problema? Pessoal, eu usaria a relação número 2. Potência V² sobre R. Né? Usaria essa relação. Bom, ele quer saber qual dos elementos dissipa a maior potência. Pessoal, vai dissipar a maior potência aquele elemento que tiver menor resistência. Né? O elemento que tiver menor resistência. Por quê? Pessoal, a DDP é a mesma em cada um dos elementos. A DDP é a mesma. Aquele que tiver menor resistência, ó, quanto menor o valor de R, se eu diminuo R, se eu diminuo o denominador da fração, pessoal, a fração aumenta, né? Quando o denominador da fração diminui, a fração aumenta, então a potência dissipada aumenta quando o resistor tem menor resistência elétrica. É o que acontece no chuveiro elétrico da nossa casa. A gente coloca o cursor do chuveiro na posição inverno, a resistência elétrica do chuveiro diminui, né? Você diminui a resistência do condutor, potência dissipada aumenta, a água sai mais quente. Tá legal? Então a potência dissipada será maior no elemento de menor resistência. Quem é ele? R1. Opção correta? Letra A. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Bom, outra questão bem bacana. Essa caiu na prova do Colégio Naval. Vamos analisar essa questão que apareceu no Colégio Naval. Ó, em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu como tarefa a montagem de um dispositivo elétrico que fosse capaz de produzir, né? Produzir a maior potência possível. Olha só, pessoal. Produzir, olha a dica, maior potência possível. Quando ligado a uma fonte, olha outra dica. Quando ligado a uma fonte de 125 volts. Olha a dica que ele te deu na questão. Né? Ó, em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu como tarefa a montagem de um dispositivo elétrico que fosse capaz de produzir a maior potência possível quando ligado a uma fonte de 125 volts, ou seja, para isso, eles receberam 4 resistores iguais. 4 resistores iguais, conforme mostrado na figura a seguir. Ó, 4 resistores, 100 ohm, 100, 100, 100. 4 resistores iguais. Sendo assim, para cumprir essa atividade de forma correta, o grupo associou. Pessoal, ele te dá 2 informações importantes no texto para você matar a questão. Né? Qual a primeira informação importante? Ó? Ele quer produzir a maior potência possível, utilizando esses 4 elementos. Né? E ele diz que esses 4 elementos têm que estar conectados a uma fonte de 125 volts, ou seja, pessoal, ele quer que a DDP, a diferença de potencial em cada um dos elementos, seja a mesma. Isso só ocorre quando os elementos estão em paralelo. Não? Quando os elementos estão em paralelo. Não? Por quê? Porque quando os elementos estão em paralelo, a DDP é a mesma em cada um dos elementos. Tranquilo? Então, primeiro, eu tenho que colocar os 4 resistores em paralelo. Então, eu já elimino algumas opções na prova. 4 em série? Não. A letra A está fora. 4 em paralelo pode ser? 3 em paralelo? Não? Não. Né? Por que não? Pessoal, porque ele quer obter a maior potência possível. Olha lá, ele quer produzir a maior potência possível. Bom, aí quando os elementos estão em paralelo, a potência máxima
potência vai ser máxima quando a resistência do circuito for mínima. Mínima. Potência consumida. Potência dissipada pelos resistores. V² sobre R. Ou seja, a potência dissipada é máxima quando a resistência do circuito for mínima. Aí vamos voltar na aula de associação de resistores em paralelo. Pessoal, a resistência do circuito é mínima quando eu conecto todo mundo em paralelo. Né? Porque na associação em paralelo, a resistência do circuito diminui. De novo, repete comigo. Quando eu conecto os elementos do circuito em paralelo, a resistência elétrica do circuito diminui. A resistência elétrica do circuito é mínima. Mínima quando os elementos do circuito estão em paralelo. Tá legal? Então, quando os elementos estão em paralelo, a resistência é mínima. Isso? E a resistência da associação, a resistência equivalente, ela vai ser menor do que a resistência de cada um dos elementos. Então, para eu dissipar a potência máxima, a minha resistência tem que ser mínima. E ela é mínima quando eu conecto os elementos em paralelo. Tá legal? Então a melhor saída para mim é colocar os 4 resistores em paralelo. 4 resistores em paralelo pode ser. 3 em paralelo, não. Não, os 4. 2 em paralelo? Não. 2 em série? Também não, pessoal. Matamos a questão. Opção correta B. Né? O cara, mas por que vai ficar 625 watts? Vamos lá. Pessoal, quando eu conecto 4 elementos iguais em paralelo, como é que a gente calcula a resistência equivalente? Né? Quando os elementos estão em paralelo. Elementos iguais. Resistência equivalente é R sobre N. Legal? Então, a resistência equivalente da associação, olha lá, são 4 elementos iguais, então vai ficar 100 sobre 4. Só pegar um deles e dividir por 4. Pessoal, então qual vai ser a resistência equivalente da associação? 100 sobre 4. 25 ohm. Legal? Pô, legal, calculei a resistência equivalente. Agora eu calculo a potência dissipada. Vou fazer aqui, ó, pequenininho aqui, pessoal. Ó, tensão, 125 ao quadrado. Dividido pela resistência. 25. Né? Quando você efetuar esses cálculos, elevar 125 ao quadrado e dividir por 25, você vai descobrir que a opção correta é 625 watts. Letra B. Tá legal, pessoal? Então a gente matou a questão só interpretando o texto. Tá legal? Então, para a potência dissipada ser máxima, primeiro, ele diz que os elementos têm que estar conectados à fonte 125 volts. Ou seja, a DDP em cada um dos elementos vai ser 125 volts quando os elementos estiverem em paralelo. Tá legal? Então eu tenho que colocar os 4 em paralelo. Porque desse modo eu obtenho a menor resistência possível. Quanto maior o número de resistores em paralelo, menor a resistência do circuito. Diminua a resistência do circuito, a potência dissipada aumenta. Tá legal? Beleza? Nada demais. Bom, outra questão bacana do Colégio Naval. Pessoal, vamos analisar agora a questão 14 do Colégio Naval. Também bem simples, ó. O mundo atual depende da eletricidade e a demanda tem crescido fortemente, visto que a cada ano milhares de pessoas passam a ter acesso a bens de consumo que, em sua grande maioria, são movidos a eletricidade. Alguns desses bens, com o valor das suas potências nominais, estão ligados a uma rede, conforme mostrado a seguir. Ó. Eu tenho um chuveiro, cuja potência é 4.400 watts, tem um forno de 1.100 watts, tem uma lâmpada incandescente de 100 watts. Observe, pessoal, que o chuveiro, o forno e a lâmpada, todos os elementos estão conectados em paralelo à rede. Ó. Todos os elementos estão conectados
em paralelo. Olha lá, pessoal, todos os elementos do circuito estão conectados em paralelo à rede elétrica. Aí ele botou, em relação à figura acima, sabendo que a intensidade da corrente que passa através do forno é 10 amperes, é correto afirmar que a resistência da lâmpada, a corrente circulante pelo chuveiro, valem respectivamente, pessoal, o que ele está me pedindo? A resistência da lâmpada e a corrente que passa pelo chuveiro. Né? Bom, mas ele me dá uma dica. Ele diz que a corrente elétrica que passa pelo forno aqui, é 10 amperes. 10 amperes. Aí o aluno vai falar, legal, Gepeto, entendi. Já sei o que eu vou fazer. Os elementos estão em paralelo. Eu aprendi que na associação em paralelo, a DDP é a mesma, a diferença de potencial, né? A voltagem é a mesma em cada um dos elementos. Aí você, então a maneira de eu matar essa questão seria a gente calcular primeiro a DDP, a diferença de potencial, nos terminais do forno. Né? Ou seja, com isso eu calculo a DDP em cada um dos elementos do circuito. Né? Então, primeiro passo, vamos calcular a DDP. Primeiro passo, calculemos a DDP, né, nos terminais do forno. Né? Como é que a gente vai calcular a DDP? Poxa, pessoal, tem a potência do forno, potência, corrente vezes a DDP. Pô, legal. Qual é a potência do forno? Volta no desenho. Vou lembrar do pio. Olha lá, a potência do forno, 1100. Corrente, 10. DDP, né? Olha lá, pessoal. 1100 dividido por 10. 110 volts. Legal. Pronto, eu descobri a diferença de potencial nos terminais do forno micro-ondas. Pessoal, se eu descobrir a DDP nos terminais do forno, como os elementos do circuito estão em paralelo, a DDP nos terminais do chuveiro também é 110 volts. Legal. Beleza. Mas ele quer a corrente no chuveiro. Simples. Ele já me dá a potência consumida pelo chuveiro. 4.400 watts. Então, eu vou lá no chuveiro. Eu vou descobrir a corrente que passa pelo chuveiro. Como? Potência, corrente vezes a DDP. Qual é a potência nos terminais de chuveiro? 4.400. Né? Corrente, DDP. 110. Então, a corrente no chuveiro. Pessoal, 4.400 dividido por 110, 440 dividido por 11, vai dar quanto? 40. Legal. Então, a corrente no chuveiro é 40 amperes. Né? Usando a expressão do bipolo. Aí você vai falar, pô, Gepeto, mas por que você usou a expressão do bipolo? Pessoal, eu tenho a potência consumida pelo chuveiro. Eu tenho a DDP nos terminais de chuveiro. Eu calculo a corrente. Né? Agora vamos lá. E depois o que ele pede? A resistência da lâmpada. Olha lá, pessoal, de novo, o mesmo esquema. Como é que eu vou achar a resistência da lâmpada? Eu tenho a potência da lâmpada, eu tenho a DDP, eu acho a resistência. Então vamos pensar na lâmpada agora. Né? Qual relação matemática eu usaria agora? Deixa eu mudar a cor da minha caneta para diferenciar. Né? Qual a relação matemática que eu usaria agora para calcular a resistência da lâmpada? Bom, eu tenho a potência consumida pela lâmpada, tensão ao quadrado, sobre a resistência. Então, vamos lá. Qual é a potência consumida pela lâmpada? Vou voltar aqui. 100 watts. 100 watts. Tensão. Os terminais da lâmpada. 110 ao quadrado.
dividido pela resistência da lâmpada. 110 ao quadrado vai dar 121, vai dar 12.100, né? Passo o RL multiplicando a resistência da lâmpada, fazendo continha. Resistência da lâmpada (121). Viu, pessoal? Olha lá, qual é a resistência da lâmpada e qual é a corrente no chuveiro. Letra C. Resistência da lâmpada, 121 ohm. Corrente que flui através do chuveiro, 40 amperes. Viu? Letra C. Letra C. Tranquilo? Nada demais. Beleza? Bom, pessoal, vamos analisar agora, rapidamente, mais uma questão bacana lá de resistores. Essa caiu na prova do Colégio Naval. Olha o que ele diz. No laboratório de física, um professor sugeriu aos alunos que montassem um circuito elétrico que pudesse funcionar de forma plena e eficiente. Para isso, ele disponibilizou os seguintes elementos. Vou fazer mais um caso rapidinho, tá, pessoal? Uma bateria de 12 volts. Uma lâmpada. Cuidado aqui, ó. Cuidado com a lâmpada agora, hein? Uma lâmpada de 3 volts, 9 watts. O que significa isso? Desculpa, pessoal, que essa lâmpada consome uma potência de 9 watts, quando ligado na rede, de 3 volts. Beleza? Ou seja, para essa lâmpada funcionar corretamente, ela tem que ser ligada a uma rede de 3 volts, consumindo uma potência de 9 watts. Só que a bateria que alimenta o circuito é de 12 volts. O que significa isso na prática? Se eu pegar essa lâmpada e ligar essa lâmpada diretamente à bateria, ela vai queimar. Por quê? Porque essa lâmpada foi fabricada para funcionar em 3 volts e não em 12 volts. Tranquilo, pessoal? Se eu ligar essa lâmpada diretamente à bateria, a lâmpada vai queimar. Tranquilo? Então, vamos lá. Com as lâmpadas ligadas em série e desprezando a resistência do fio da bateria, é correto afirmar que o circuito apresentado pelos alunos é percorrido por uma corrente de, pessoal, com as lâmpadas ligadas em série. Beleza? Ou seja, vamos lá. Bom, eu vou ter que conectar as lâmpadas à bateria, então fica fácil. Cada lâmpada consome uma tensão de 3 volts, então vou ter que ligar 3 lâmpadas em série. Alguém vai falar assim, poxa, mas espera aí, por que 3 lâmpadas? Pessoal, vou te explicar. Eu vou ter que conectar as 3 lâmpadas em série. Por que série? Pessoal, porque uma lâmpada, né, é ligada à rede de 3 volts, a lâmpada número 2, 3 volts, a lâmpada número 3, 3 volts, né? Ó, 3 mais 3, 6 mais 3 é 9. Ah, peraí, desculpa. A tensão da bateria é quanto? Opa, então eu tenho que ligar 4 lâmpadas. Mais uma aqui, 4. 4 lâmpadas em série. Porque quando os elementos estão em série, a tensão é a soma das tensões em cada um dos elementos. Então, pessoal, vou ter que ligar as 4 lâmpadas em série. Né? Vou ter que ligar as 4 lâmpadas em série. Beleza? A bateria de 3 volts. Melhor, de 12 volts. Por que 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12? Para fazer a tensão de 12 volts. Então tem que ligar todo mundo em série. Tranquilo? E depois o que ele pede? E ele diz que a resistência equivalente é de 4 ohm. Vamos ver. Para eu calcular a resistência equivalente do circuito, basta eu calcular a resistência de cada lâmpada. Como? Eu tenho a potência consumida pela lâmpada, eu tenho a tensão de cada lâmpada, eu calculo a resistência de cada uma. Né? Bom, a potência consumida pelas lâmpadas, 9 watts. Tensão,
3 ao quadrado, dividido pela resistência de cada lâmpada. Legal? Olha lá, passo multiplicando, RL, então vai ficar 9 vezes a resistência de cada lâmpada, 3 ao quadrado é 9. Então, pessoal, a resistência de cada lâmpada é 1 ohm. Beleza? 1 ohm. Bom, como eu coloquei as 4 lâmpadas em série, né? Então a resistência equivalente, ó, 1 ohm, mais 1 ohm, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Pronto, coloquei as 4 lâmpadas em série e a resistência equivalente, 4 ohm, legal? 4 lâmpadas em série, olha lá, né? Aí ele diz, pronto, liguei 4 lâmpadas em série, tá, e ele quer a corrente no circuito. Bom, para eu achar a corrente, muito fácil, aplicando a lei de Ohm no circuito, DDP, resistência equivalente, fiz a corrente I. A DDP, a bateria que alimenta o circuito, é de 12 volts. 12, resistência equivalente, 4, fiz a corrente I. Então, a corrente I no circuito, 12 dividido por 4, 3 amperes. Viu? A corrente no circuito é 3 amperes e a resistência total das lâmpadas é 4 ohm. Viu lá? Possui 4 lâmpadas. Viu? A corrente no circuito é 3 amperes. O circuito tem uma resistência equivalente de 4 ohm. Beleza? E possui 4 lâmpadas em série. Tá bom, pessoal? 4 lâmpadas em série. Opção correta, letra A. Beleza? Tranquilo, senhores? Né? Nada demais. Vamos lá? Bom, desculpa. Vamos analisar. Pessoal, agora a gente vai dar uma parada aqui. Tá legal? Na próxima aula a gente volta falando de curto-circuito e aparelhos de medição elétrica, tá bom?